Olá, eu sou Marcelo Jubim, professor de Direito Constitucional. Estamos aqui para apresentar o nosso tema sobre estudos fundamentais de direito, que eu inicio aqui conversando com vocês sobre a chamada ontognosiologia jurídica. Ora, a ontognosiologia jurídica, ela está adstrita ao pensamento de um grande jurista brasileiro chamado Miguel Reale, tá? A expressão ontognosiologia, no primeiro momento, assusta a gente, né, com a expressão tão complicada, tão difícil, mas que, na verdade, a gente pode destrinchar, como se diz na gíria, né, trocando em miúdos, né, a expressão, para que a gente possa entender melhor o seu significado. Se vocês observarem, ontognosiologia traz aí três expressões, ou três palavras, melhor dizendo, em uma só. Onto, relacionado a ente, ou ao ser, né? Embora a filosofia contemporânea, a partir de pensadores como Heidegger, né, faça a distinção entre ser e ente, né? Outra expressão, gnoseo, né, que está relacionado ao conhecimento, e logia, que é o estudo. Se nós pudéssemos trazer a semântica da palavra ontognosiologia, nós definiríamos em poucas palavras, em uma forma bastante sintética, que ontognosiologia é exatamente o estudo da relação dinâmica que existe entre o conhecimento e o objeto. Porque, veja, na verdade, todo conhecimento envolve não só o ato de conhecer, como o objeto que é conhecido. Tanto que, se vocês observarem também, a expressão ontognosologia pode ser destrinchada, pode ser separada, analisando de forma específica a ontologia, que é o estudo do ente, ou como alguns costumam dizer, a teoria dos objetos, né? E a própria gnoseologia, né? Que é o estudo do conhecimento especificamente. Então, a concepção de Miguel Reale é que no estudo do direito nós devemos fazer essa junção, o estudo do conhecimento relacionado com o estudo do objeto. Daí a expressão ontognoseologia. Perfeito. Na verdade, o que a gente pode observar é que na filosofia antiga, até a filosofia da Idade Média, tá? A filosofia sempre se preocupou mais em um estudo dos objetos, né? Como se, na verdade, o sujeito que conhece, né, ou os sujeitos que conhecem, girassem em torno desse objeto, para compreendê-lo, para decifrá-lo especificamente. Mas, na modernidade, o que é que vai acontecer? Há um giro importante com relação a essa postura. Em vez do objeto ser o centro, na verdade, o sujeito passa a ser o centro, onde os objetos giram em torno dele. A gente costuma chamar de giro copernicano feito por Kant, ou hoje já se costuma dizer de giro kantiano, né? Claro, uma alusão, logicamente, ao trabalho feito por Nicolau Copérnico, né? Quando ele faz a passagem do geocentrismo, né, para a visão heliocêntrica, né? Então, ao invés de termos aí a centralidade do planeta Terra, tá? Onde o Sol giraria em torno dele, ao contrário, né? Copérnico vai observar que, na verdade, a centralidade é do Sol, né? Por isso que o heliocentrismo, onde o planeta Terra, junto com os demais, gira em torno do Sol, tá? Ou seja, a visão do giro copernicano ou do giro kantiano, né? Ou seja, o giro copernicano feito por Kant é que, na verdade, agora é o sujeito que é o centro, né? E os objetos giram em torno do sujeito. E aí isso vai criar exatamente aquilo que a gente vai chamar de teoria do conhecimento, né? O problema está agora no próprio ato de conhecer, no próprio ato de decifrar um objeto e verificar os limites desse conhecimento, tá? E é exatamente essa compreensão sobre os limites do conhecimento, tá, que vai dar ensejo à teoria do conhecimento, tá? A teoria do conhecimento. No entanto, o Hegel, né, que é um outro importante filósofo, vai fazer uma crítica a essa visão da teoria do conhecimento, né, ou a esse criticismo transcendental de Kant, né, porque, vamos lá, tentar entender isso. O que é o criticismo transcendental, né, para certa forma de compreender, tá? Ou seja, o criticismo transcendental se dá pelo fato de que Kant não desenvolvia uma crítica da realidade, mas uma crítica ao próprio conhecimento da realidade. Por isso que essa visão de um criticismo transcendental,
correto? Ou seja, como a gente viu aqui, sobre os limites do conhecimento, sobre como se pode conhecer de um modo geral, até para se evitar argumentos de autoridade, como se daria na filosofia antiga e na filosofia medieval, certo? Mas o Hegel vai entender o seguinte, ora, toda teorização sobre conhecimento, né, ou seja, envolvendo a teoria do conhecimento, ou seja, teorizar sobre o conhecimento, também é conhecer, né? Também é conhecer. Então, poderia levar exatamente a uma outra forma de se fazer essa crítica do conhecimento, né? Uma crítica do conhecimento, ou seja, enfim, cairíamos numa visão infinita aí, né? O que o Hegel vai dizer é que, na verdade, existe uma identidade entre o que é real e o racional, né? Por quê? Porque para Hegel, o sujeito ele só conhece a partir da realidade, né? Então, o conhecimento não está afastado da realidade, né? O conhecimento é sempre conhecimento de algo envolvido em circunstâncias históricas, envolvida em determinadas situações concretas, especificamente, né? E aí, o que vai, de certa forma, transformar e elaborar o conhecimento é uma relação dialética entre o real e o racional. Uma relação dialética, ou seja, uma dialética da oposição, tá? Uma dialética da oposição. É muito comum vocês verem nos livros de filosofia, né? Ou filosofia geral, ou filosofia do direito, uma expressão em alemão, tá? Quase que intraduzível para o português, que é a expressão Aufhebung, né? Aufhebung, que já foi traduzida como suprassunção, ou verbo suprassumir, que na verdade indicaria a relação entre superar, aniquilar e conservar. Né? Ou seja, por meio dessa negação da negação, como diria a concepção hegeliana, se pode transformar para conservar. Né? Ou seja, é um detalhe bastante interessante, onde de fato nenhuma tradução se aplicaria a essa palavra Aufhebung. Né? É claro que essa visão de suprassunção, né, na tradução do Aufhebung, daria a noção de que o conhecimento vai convergir, na visão hegeliana, em uma espécie de um idealismo absoluto, né? Em que pese Hegel tenha tentado superar o idealismo kantiano, né, ele mesmo vai redundar em um idealismo também absoluto, né, na figura da razão absoluta, na visão da própria ideia do Estado, né, enfim. Só que o Reale, né, quando vai desenvolver a sua noção de ontognosiologia, juntando aparentemente essa noção também, como Hegel, do real com o racional, ele vai fazer uma crítica a Hegel no sentido de que, na verdade, a dialética não se dá por uma dialética da oposição, mas uma dialética da complementaridade. Esse é o ponto crucial, uma dialética da complementaridade. Ou seja, Reale, ele vai se fundamentar em um outro filósofo também importante, né, que é o Edmund Husserl, e a sua noção de fenomenologia, tá? Que será objeto, talvez, de uma outra discussão em outro vídeo, em outra aula sobre esse conceito, tá? No sentido de que não só existe essa junção, né, essa relação dinâmica entre o conhecimento da realidade e a realidade em si, né, é um objeto especificamente, mas também que, do ponto de vista da ontognosiologia, né, jurídica, tá, o objeto não seria unilateral, apenas a norma jurídica, como queriam, por exemplo, alguns pensadores do positivismo, né, com destaque para Kelsen, né, para quem, na verdade, né, os elementos sociológicos, os elementos culturais, os elementos morais, sim, vamos dizer, políticos, econômicos, né, não interessariam para uma teoria pura do direito que só teria como objeto a norma jurídica. Tá? Para Reale, não. Na medida em que o Estado produz uma norma e Reale não perde o seu aspecto de estatalidade, né, de norma produzida pelo Estado, de alguma forma há um monismo jurídico, né, na perspectiva realiana,
né? O que vai ser superado posteriormente com as noções de um pluralismo jurídico, não é só o Estado que produz norma jurídica, né? Mas outras fontes sociais também produzem normas jurídicas, é uma visão também outra que podemos discutir mais para frente, né? O pluralismo jurídico, mas o Reale vai dizer que a norma produzida pelo Estado, né, ela já vem, de certa forma, impregnada de um conteúdo fático e de um conteúdo axiológico, né? Ou seja, o Estado ele só produz uma norma porque antes ele valorou um fato, né? Então, essa tridimensionalidade vai ser exatamente a perspectiva de uma visão culturalista do direito, né? Culturalista do direito, ainda que, de certa forma, se possa identificar em Reale uma posição um tanto quanto de positivismo, não talvez de um positivismo dogmático clássico, mas de um positivismo ético, né? Envolvendo os aspectos de valores, os aspectos culturais, de modo geral, em uma sociedade. Então, resumindo, pessoal, nessa minha conversa com vocês para explicar um pouco sobre a ontognosologia jurídica, nós podemos dizer que, na verdade, a ontognosologia jurídica em Miguel Reale seria uma abordagem do fenômeno jurídico a partir da relação dinâmica entre o ato de conhecer o fenômeno jurídico, o ato do próprio objeto, ou seja, a própria realidade conhecida, né? A relação dinâmica entre os dois, né? Ou seja, não se pode conhecer a não ser conhecer algo, né? Então a relação é dinâmica, não se pode fazer visões, ter posturas monistas, né? Ou um mero idealismo, né? Na perspectiva do conhecimento, ou um mero empirismo na perspectiva do objeto. É preciso juntar essas duas abordagens, por isso a ontognosiologia, e também a ideia de que o fenômeno jurídico se dá pelo viés tridimensional. Um viés tridimensional que a relação entre esses elementos, ou essas dimensões, não se dá por uma dialética da oposição, como queria Hegel, mas de uma dialética da complementaridade, né? Uma complementaridade entre fato, valor e norma, dando ensejo a toda essa abordagem culturalista do fenômeno jurídico como um todo. Bom, eu espero que vocês tenham apreciado, né, essa conversa que a gente teve aqui sobre o tema muitas vezes tão difícil, né, tão complicado, né? Claro que não se reduz nessas poucas palavras que eu trabalhei com vocês, é apenas uma mera apresentação, né, ainda que superficial sobre o assunto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like aí, né? Inscrevam no canal, tá? Para que a gente possa desenvolver novos temas, novos estudos, né, sobre pontos que vocês mesmos podem sugerir, né, podem propor aqui a gente fazer em novos vídeos, ok? Então, muito obrigado pela atenção, tá? Dê o seu like, faça a sua inscrição, tá? E até o próximo vídeo.